Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Ajuda aí Professor. Estou trazendo aqui para vocês hoje um problema que caiu no concurso da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A questão é a seguinte: José resolveu construir um galinheiro retangular e encontrou, para cercá-lo, apenas 10 metros de tela. Sua casa é muito longe do comércio e ele tem urgência de construir o galinheiro. José quer que o galinheiro tenha a maior área possível. Para economizar tela, pretende usar o muro da fazenda como uma das paredes do galinheiro. Observe aí no gráfico, um dos lados do galinheiro vai ser o muro da fazenda e os demais lados é onde ele vai dividir a tela. Se você observar atentamente as respostas, na primeira delas ele diz lá: o mínimo da função y é igual a 2x elevado a 2. Na segunda ele também tem um elemento aqui elevado a 2, na terceira ele também tem um elemento elevado a 2. Na quarta, um elemento elevado a 2 e na quinta também um elemento elevado a 2. Em duas delas ele fala do mínimo da função que ele estabelece e em três delas ele fala do máximo da função. Bom, a gente já consegue perceber que de qualquer forma nós vamos ter que encontrar a função que representa a construção desse galinheiro. Toda função do segundo grau ela tem um gráfico que é uma parábola. Essa parábola pode ser para cima, pode ser para baixo, mas vai ser sempre uma parábola. E antes de começar a responder propriamente a questão, vamos marcar aqui no enunciado os pontos que são mais importantes. Então, se você olhar aqui, ó, primeira coisa mais importante que a gente precisa saber, ele tem 10 metros de tela. O segundo ponto mais importante, ele quer a maior área possível. São dois pontos importantes. Um terceiro está aqui no gráfico. A área ele chama de y, um dos lados ele chama de x e o outro lado ele chama de w. Observa aqui o seguinte: se ele for distribuir a tela ao longo aqui do muro da fazenda, onde que ela vai estar? Ela vai estar exatamente nessa linha pontilhada. Se você notar aqui, na medida em que esse lado que ele chamou de x aumentar, o lado que ele chamou de W aqui vai diminuir. E da mesma forma que o lado que ele chamou de W aumenta, o lado que ele chamou de X diminui. Isso a gente consegue então colocar dentro de uma tabelinha que vai ajudar a gente a entender melhor. Vamos chamar aqui o primeiro ponto de X, Y e W. E agora vamos registrar os valores. Observa só. Quando este lado aqui for zero, ou seja, quando estiver no início, quando x for zero, o que vai acontecer? Todo o restante da tela ele vai estar sendo gasto desse outro lado aqui que ele chamou de w. Isso atende a uma certa regra. Qual que é? Quanto maior o x, na verdade você tem um valor para x desse lado e um valor para x deste lado, menor o w que está desse lado. Então olha só, x obviamente vai ser x mais w. Isso aqui vai ser quanto? Isso aqui vai ser exatamente, tem que ser 10. Então observa só, quando x for zero, quando esse lado aqui for zero, esse lado aqui também vai ser zero. Todo o restante da tela vai estar aqui no comprimento w. Então w vai ser igual a 10. Olha a área. O que é a área? A área, vamos anotar aqui, a área ela é igual lado vezes lado. Olha aqui, lado vezes lado. Então, se esse lado aqui é igual a 0 e esse é igual a 10, a área aqui vai ser igual a 0. Quando o x for 1, nós vamos ter 1 mais 1 e a diferença tem que dar 10. Então, 1 mais 1, 2, para 10, 8. Então, o x quando for 1, o w vai ser igual a 8. Qual que vai ser a área? 1 vezes 8, 8. Quando o x for 2, nós vamos ter 2 mais 2, 4. 4 para 10, 6. Então, x igual a 2, o w vai ser 6, certo? E a área? 2 vezes 6 igual a 12. Continuando, quando o x for 3, nós vamos ter 3 mais 3 igual a 6. 6 para 10, 4. Então, 3 mais 3 vai ser 6. 6 para 10 igual 4. Olha a área aqui. 3 vezes 4 igual a 12.
Continuando, quando x for 4, nós vamos ter 4 mais 4, 8. 8 para 10, 2. Então o W aqui vai ser igual a 2. A área vai ser 4 vezes 2 igual a 8. E por fim, quando o x for igual a 5, nós vamos ter 5 mais 5 igual a 10. Consequentemente, o W vai ser 0. E a nossa área vai ser 5 vezes 0 igual a 0. Bom, com essa informação aqui dessa tabelinha que a gente conseguiu preencher agora, a gente já consegue estabelecer um gráfico. Então observa só, quando o x for 0, o y vai ser 0 no primeiro momento. Então lembre-se, uma coordenada num ponto, ela tem sempre o valor x, y, ou seja, um valor para x, nesse nosso eixo aqui, e um valor para y, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Então quando o x for 0, o y também vai ser 0, nós vamos ter um pontinho aqui. Olha só, observa aí no gráfico, quando o x for 1, olha o x igual a 1 aqui, ó. Quanto que vai ser o y? O y vai ser 8, então você vai colocar uma coordenada 1, 8. O ponto marcado vai ser aqui. Quando o x for igual a 2, olha o x aqui, ó, 2. O y vai ser igual a 12. O ponto vai subir um pouquinho aqui, ó. Nós vamos ter os 12 aqui. Continuando. O 3, quando o x for igual a 3, olha o 3 aqui. De novo é 12, então 3 fica aqui no 12. Quando o x for igual a 4, o y é igual a 8. E por fim, quando o x for igual a 5, o y é igual a 0. Então não vai ter nenhum deslocamento aqui vertical. O que vai ter marcado é o 5 aqui. Olha só, temos agora 6 pontos marcados. Se a gente for traçar um arco, ele vai ficar mais ou menos assim. Você talvez já consegue observar aí que aqui no gráfico, o ponto em que ele vai ter a maior área, quem que é a área? A área é o valor de y, né? Olha aqui, o valor de y. O que ele quer da gente? Ele quer a maior área possível. Então, a maior área possível vai estar bem aqui, bem no cume do nosso arco. Vamos lembrar como se forma uma função do segundo grau. É porque tem um formato. Então, ele tem um formato ax² mais bx mais c. Primeira coisa que a gente consegue notar aqui, o valor de c é o ponto em que a parábola cruza o eixo y. Em que momento a parábola cruza o eixo y? Aqui em 0, então nosso c vale 0. Outro ponto, a concavidade está virada para baixo, então o nosso a vai ser negativo, mais bx. Então observe só, a nossa função, isso antes da gente identificar os valores. A gente já consegue notar que a função vai ter o valor que a incógnita é elevada a 2, vai ter o valor negativo, o outro valor a gente ainda não descobriu, que é o b, e o valor de c é igual a 0. Olhando aqui, ó, primeira coisa, o que a gente já consegue notar pelo gráfico? Que a função que tem o maior valor de área, o ponto em que o galinheiro vai ter o maior valor de área, tem que ser aqui, ó, próximo de 12,5, certo? Mais ou menos aqui próximo de 12,5. Então ela está na máxima. O que você já consegue fazer aqui? Você já consegue eliminar vários. Por exemplo, o que tem mínimo aqui na questão, você já elimina. Então esses dois aqui você já não vai considerar como resposta, porque não é o mínimo da função, mas sim o máximo, certo? Bom, você tem outras 3 opções de máximo aqui da função. Observando aqui as funções, você consegue notar que tem 2 funções aqui em que o valor de a é positivo. Esse aqui, o a, é positivo, e esse aqui, o a é positivo. Então, você já descarta essa e essa.
qual que é a resposta então da sua questão? Marca aqui, a resposta da sua questão é a D. Poxa, professor, mas só isso já serve para resolver? Só. Agora, vamos supor que você não notou que esses pontos importantes na resposta aqui, que você já conseguiria responder a partir das informações que você tem. Então, vamos encontrar a função então que responde exatamente o que ele está querendo da gente.